sweeter than the honeycomb, sweeter still when we're alone. Cherry red, my cherry red, turquoise green, greener than the deepest sea, greener still when she's with me. Cherry red, my cherry red. I wonder why the stars at night shine big and bright for me. O fisicaevestibular.com.br fornece gratuitamente a você a teoria, informações e dicas para que você domine o conteúdo de mecânica, choques ou colisões mecânicas. Se no final for útil, inscreva-se e, se quiser, faça um comentário. O fisicaevestibular.com.br agradece. Colisões mecânicas ou choques mecânicos. Choques mecânicos unidimensionais são choques ou colisões que ocorrem quando centros de massa dos corpos que interagem, que estão chocando entre si, situam-se sobre uma mesma reta, ou seja, estão sempre na mesma direção antes e depois do choque. Então, um unidimensional é numa mesma direção. Aqui eu coloquei um exemplo, tá vendo? Colisão unidimensional. Olha aqui, nesse exemplo que eu coloquei, direção horizontal antes do choque, carrinho P e Q, tem direção horizontal, sentido contrário, mas a direção é horizontal. Aí eles se chocam e após o choque, não importa o sentido, se move também em direção horizontal. Então, se antes do choque e depois do choque ele se move na mesma direção, independente do sentido, trata-se de uma colisão unidimensional. Por outro lado, numa colisão oblíqua é aquela que não é unidimensional. Quando eles se chocam, eles estão, tá vendo, se movendo antes do choque em direções diferentes, se chocam e após o choque se movem em direções diferentes. Essa é uma colisão oblíqua. O coeficiente de restituição, você vai usar muito isso para resolver a maioria dos exercícios, que a gente chama de E minúsculo. Ele é definido, cuidado meu amigo, ele é definido pela relação. Infelizmente você vai ter que memorizar isso aqui, tá? O E, ele é um módulo, sem sinal, tá? Da velocidade relativa depois do choque. Guarda bem, módulo, intensidade sem sinal, da velocidade relativa depois do choque, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes do choque. Memorize isso, tá? E sempre em módulo. O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional. Adimensional significa que ele não tem unidade, porque veja bem, ela é velocidade dividido por velocidade. Não importa se for metro por segundo cancela. Quilômetros por hora cancela. Então ela não tem unidade, por ser calculado pela razão entre duas grandezas de mesma espécie. No caso, essas grandezas de mesma espécie é a velocidade. E esse coeficiente de restituição, ele vai estar compreendido sempre entre 0 e 1. Ele está sempre entre 0. Muito bem, para você resolver qualquer exercício sobre choques ou colisões mecânicas, você vai precisar utilizar sempre a velocidade relativa. E ela vai estar sempre em módulo, número sem sinal, ou intensidade. Então, eu vou mostrar para vocês como você calcula o módulo da velocidade relativa, que você vai utilizar sempre na resolução dos exercícios sobre choque. Então, são dois casos só, guardem bem e memorize. Velocidades estiverem em sentidos opostos, sentidos contrários. Então, quando os móveis estão se movimentando em sentido contrário, tá? Antes ou depois, muito bem. Como é que você faz? Assim. Veja bem, eu peguei um exemplo. Vx, Vy, tá vendo?
têm a mesma direção horizontal e estão se movendo em sentidos contrários. Estão se aproximando. Ou, em sentido contrário também, eles podem estar se afastando. Tá vendo? VY se afastando do VX. Eles se cruzaram, um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Não importa se eles estão se aproximando ou se eles estão se afastando. O módulo da velocidade relativa é sempre a soma das duas, a soma dos módulos das velocidades dos dois carros. Por que isso? Fácil. Veja bem, os dois estão se aproximando. Se esse estivesse parado, esse estaria se aproximando dele com VY, mas não está. Se esse estivesse parado, esse estaria se aproximando dele com VX, mas não está. Os dois estão se movendo. Então a aproximação é mais rápida, ou o afastamento também é mais rápido. Então sempre que a aproximação e o afastamento for mais rápido, tá? Você soma os módulos. Então em sentidos contrários, em sentidos opostos, módulo da velocidade relativa é o módulo da velocidade de um mais o módulo da velocidade do outro. E o segundo caso é se eles tiverem o mesmo sentido. É claro que um vai ter que ter maior velocidade que o outro. Então eu peguei aqui o exemplo. Tá vendo? VY e VX. Os dois têm o mesmo sentido. Tá vendo? E o VY, para alcançar o VX, é claro, vai ter que ter um valor módulo maior que o do VX. Se eles estiverem se aproximando, o Y se aproximando do X. Aí o Y ultrapassou o X, ou outro caso, tá? O mesmo Y ultrapassou, o mesmo X, tá? Então o que acontece? Está no mesmo sentido ainda. VY maior que VX. Então quando eles estiverem no mesmo sentido, veja bem que a aproximação ou afastamento sempre vai ser menor do que eles tivessem sentido contrário. E sempre que for menor é a subtração. Mas olha que, meu amigo, muito cuidado. A velocidade relativa agora é módulo da velocidade relativa, é o módulo da velocidade do y, que é a maior, menos o módulo da velocidade do x, que é a menor. Então é sempre módulo. Você vai pegar, quando eles estiverem mesmo sentido, o módulo da maior menos o módulo da menor. E é claro que nesse meu exemplo, o y vai ter que ter velocidade maior que o x para poder ultrapassar e para poder sair na frente dele, tá? Então vy maior que vx. Então memorize de novo, tá? Se eles têm sentidos contrários, o módulo da velocidade relativa é o módulo da velocidade de um mais o módulo da velocidade do outro. Se eles tiverem mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa é o módulo da velocidade relativa do maior menos o módulo da velocidade relativa do menor. Observações. Já falei e repeti um monte de vezes. Ó, o resultado velocidade relativa é obtido sempre em módulo. E se houver colisão e os corpos permanecerem unidos após a mesma, ou se eles se moverem na mesma direção e sentido, mas eles tiverem a mesma velocidade, é claro que você vai ter que o Vx igual a Vy. E se o Vx é igual a Vy, eles não estão nem se aproximando e nem se afastando. Então, módulo a velocidade. Agora eu vou passar para vocês os tipos de choque. São três. O primeiro tipo de choque é esse aqui, ó. É um choque perfeitamente elástico ou simplesmente choque elástico. Então, o que acontece com ele? Nele, a energia é totalmente conservada. Então, a energia total, toda a energia é conservada. Ela é sempre a mesma antes e depois do choque. Isso quer dizer que o sistema é conservativo. Nele, no choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição vale 1 e a quantidade de movimento do sistema antes e depois do choque é a mesma. Em qualquer tipo de choque, você vai ver depois, a quantidade de movimento antes e depois do choque é a mesma. Mas no choque perfeitamente elástico, então lembre-se, toda energia se conserva e o coeficiente de restrição é 1. Muito bem, eu passei dois exemplos. Então veja aqui, primeiro exemplo, se abandona de um choque perfeitamente elástico, que a energia se conserva. Se abandona um corpo de uma certa altura, ele vai chegar ao solo com velocidade v,
retorna saindo do solo com a mesma velocidade e atinge a mesma altura. Então, se você abandona, por exemplo, um corpo de uma altura de 1 metro, e se ele incidir no solo e retornar à altura de 1 metro, o choque é perfeitamente elástico. E a velocidade com que ele se choca com o solo está chegando é a mesma com que ele está saindo. O mesmo acontece se uma bola, uma esfera, chocar contra uma parede com uma velocidade v, ela incide na parede e retorna com a velocidade de mesmo módulo v, mas sentido contrário. Nesses dois casos, o choque também é perfeitamente elástico. Aí eu coloquei para vocês o gráfico de uma colisão perfeitamente elástica. Acontece que uma colisão perfeitamente elástica, ela pode ter dois tipos de gráfico. Tá? Um deles é quando eles têm a mesma massa. Os corpos que estão se chocando elasticamente têm a mesma massa. Quando isso acontece, eles trocam as velocidades. Então veja bem, você tem um P com uma velocidade Vp e um Q0. É claro que é choque unidimensional, tá? Aí eles se chocam e o que acontece? O P para e o Q segue com a mesma velocidade que o P tinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Gráfico VT. VP chocou, parou. VQ estava parado, chocou e saiu com V'Q, que é a mesma velocidade que o P, tá? Portanto, no choque perfeitamente elástico, se eles tiverem a mesma massa, eu vou insistir muito nisso depois, porque cai muito no vestibular. Eles trocam as velocidades. Agora, se eles tiverem massas diferentes, eles não vão trocar as velocidades, tá? Então, você tem um P com uma velocidade Vp, Q com velocidade Vq. Se chocam, depois do choque, eles têm velocidades diferentes. V'Q diferente de V'P. De qualquer maneira, você precisa guardar só isso, que no choque perfeitamente elástico ou simplesmente elástico, tá? Toda energia se conserva. O coeficiente de restrição é 1 e a quantidade de movimento do sistema antes e depois do choque é a mesma. O segundo tipo de choque é o choque inelástico. Nele, a dissipação de energia é máxima, toda energia é dissipada. O coeficiente de restrição é 0. E após o choque, os corpos, guardem bem isso, hein, obrigatoriamente se juntam e se movem unidos com a mesma velocidade. Lembre-se que em qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois, não importa o tipo de choque, tá? O QSA é sempre igual ao QSD. Então lembre-se, no choque inelástico precisa guardar só isso. Toda energia dissipada e o E é 0, o coeficiente de restrição é nulo. Gráfico da velocidade em função do tempo, para inelástica é super simples, tá vendo? Dois carros, Vx e Vy, no mesmo sentido, por exemplo, se chocam, após o choque, se movem juntos com a mesma velocidade V'. Olha o gráfico, velocidade, tempo, Vx aqui, Vy aqui. Está aqui o choque. Durante o choque só tem deformação, não tem restauração. Aí ele se move depois do choque com a mesma velocidade. E por último, o terceiro tipo, choque parcialmente elástico. Nele, o sistema é dissipativo, parcialmente, hein? O sistema é parcialmente dissipativo, com a energia sendo parcialmente dissipada. E o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Então, no parcialmente elástico, apenas parte da energia é dissipada e o coeficiente de restituição está compreendido entre 0, que é o inelástico, e 1, que é o perfeitamente elástico. Claro que em todos os tipos de choque, a quantidade de movimento do sistema sempre se conserva. A quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Aqui está o gráfico de uma colisão parcialmente elástica. Eu peguei só dois exemplos, tá? Você tem um carrinho, um móvel com uma velocidade Vp e outro Vq parado. Parcialmente elástico, hein? Se chocam e após o choque se movem com velocidades diferentes. Mesma coisa aqui, tá? Você tem um com uma velocidade Vp e outro com velocidade Vq em sentido contrário. Quando você põe no gráfico, veja, a Vq você leva em conta o sinal, tá? Então tá aqui, Vp e Vq se chocam, aí se movem com velocidades diferentes depois do choque.
Muito bem. O que você deve saber para dominar isso, tá? Algumas informações e dicas. Você tem que saber que o coeficiente de restituição E, ele é definido pela relação. E é módulo da velocidade relativa depois do choque, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes do choque. Infelizmente, você vai ter que memorizar isso. Que você tem que lembrar que o coeficiente de restrição é uma grandeza adimensional, porque ele é unidade de velocidade dividido por unidade de velocidade. E essas unidades são iguais, elas se cancelam. Então ele não tem unidade, é chamada de grandeza adimensional. E o E está sempre 0 e 1. Cálculo do módulo da velocidade relativa, você vai usar muito isso. Se eles tiverem sentidos contrários, o módulo da velocidade relativa, guarda bem, é a soma dos módulos da velocidade de cada um. E se eles tiverem velocidades no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa é o módulo da velocidade relativa do maior menos o módulo da velocidade relativa do menor. E de novo repetindo, o resultado da velocidade relativa tem que estar sempre em módulo. E aí um resuminho dos principais tipos de colisões que eu passei para vocês lá em cima, tá? Quando o choque é perfeitamente elástico, o coeficiente de restrição é 1. A quantidade de movimento em qualquer tipo de choque sempre se conserva, antes é igual a depois. O sistema é conservativo no perfeitamente elástico e a energia é totalmente conservada. No choque parcialmente elástico, o coeficiente de restrição está entre 0 e 1. A quantidade de movimento sempre se conserva do sistema. O sistema é parcialmente dissipativo e a energia tem dissipação parcial. E no inelástico, o coeficiente de restrição é 0. A quantidade de movimento sempre é a mesma antes e depois. O sistema é totalmente dissipativo e a dissipação é máxima. Informação muito importante. Em todo choque perfeitamente elástico ou elástico, se os corpos tiverem a mesma massa, guarda bem que vai te ajudar muito. Eles trocam suas velocidades. Olha, um monte de exemplo que eu coloquei para você guardar, tá? Antes do choque, eles têm sempre a mesma massa, hein? Antes do choque, 12 metros por segundo, 8 metros por segundo. Chocaram, trocaram a velocidade, tá vendo? Esse foi com 8, esse foi com 12. Outro exemplo, sentidos contrários, 12 metros por segundo, 8 metros por segundo. Se chocaram, esse retorna com 8 e aquele vai com 12, trocaram as velocidades. 12 metros por segundo, 0, esse aparece muito, hein? Se chocaram, esse para e aquele segue com 12 metros por segundo. E repetindo, sempre eles têm que ter a mesma massa e o choque tem que ser perfeitamente elástico. A bola chocou com a parede e retorna com a mesma velocidade, mesmo módulo, mas sentido contrário. Se ela cai de uma altura, ela retorna à mesma altura, se choca no solo com a velocidade de chegada de mesmo módulo e de saída de mesmo módulo, mas sentido contrário. Veja bem esse exemplo aqui, ó. Choque perfeitamente elástico, todos os corpos têm as esferinhas, no caso, tá? Tem a mesma massa. Esse vem com 5, bate nas 4. Como a quantidade de movimento se conserva, as 4 ficam paradas e a última, guarda bem, segue com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se você tiver duas esferinhas com velocidade de 7, bate nas 4, 4 ficam paradas e as duas últimas seguem com velocidade de 7, porque a quantidade de movimento do sistema antes é depois e o choque é perfeitamente elástico, eles têm a mesma massa. E um exemplo que aparece muito, tá? Essa bolinha vem vindo com uma velocidade V, bateu aqui nas 3, as 3 param, estão paradas, e a última segue com uma velocidade do mesmo módulo que essa, que é a velocidade V. Lembre-se que isso só ocorre se eles tiverem a mesma massa e se o choque for perfeitamente. Muita atenção agora, que a gente vai resolver alguns exercícios importantes. Portanto, fique bem concentrado. Exemplos de cálculo de valor de coeficiente de restrição. Então, estou mostrando para você como você vai calcular o valor do coeficiente de restrição e como você deve classificar
esses diferentes tipos de choques que eu coloquei aqui, tá? Então, peguei exemplo 1. X e Y em sentidos contrários, um com a velocidade de 10 metros por segundo e a outra com a velocidade de 20 metros por segundo. Isso é o antes. Se chocaram depois do choque. Esse retorna com 20 e esse segue em frente com 10. Cálculo do E. O E é módulo da velocidade relativa depois sobre módulo da velocidade relativa antes. Ó, velocidade relativa depois, sentidos contrários, 20 com mais 10. Em cima, velocidade relativa antes, sentidos contrários, você soma 10 mais 20. Então, você vai ter 30 dividido por 30, o E vai dar 1, a gente já sabia disso, tá? Sempre que eles trocam as velocidades, o choque é perfeitamente elástico, mas além de ser perfeitamente elástico, eles têm que ter a mesma velocidade, tá? Então, esse choque é perfeitamente elástico. 2. Um indo para a direita com 10 e outro indo para a direita com 2. É o antes. Se chocaram, aí um vai para a direita com 4 e o outro vai para a direita com 5. É o depois. O E é módulo da velocidade relativa depois por módulo da velocidade relativa antes. Depois, mesmo sentido, se subtrai. É sempre o maior menos o menor. 5 menos 4. E antes também, mesmo sentido, subtrai. Maior menos o menor. 10 menos 2, que vai dar 1 sobre 8, 0,15. O coeficiente está compreendido entre 0 e 1, então é um choque parcialmente elástico. 3. Esse vai para a direita com 8 metros por segundo e esse para a direita com 4 metros por segundo. Se chocam, esse retorna com 2 metros por segundo e esse vai para a direita com 1,2 metros por segundo. E é igual módulo da velocidade relativa depois, sentido contrário, você soma 2 mais 1,2. Dividido pelo módulo da velocidade relativa antes, mesmo sentido subtrai o maior menos o menor. 8 menos 4. Isso aqui vai dar 0,8. Então é um choque parcialmente elástico, porque o coeficiente de restrição está compreendido entre 0 e 1. 4. Após o choque, eles se movem juntos com a mesma velocidade. Então, você tem aqui um exemplo, um caminhão com uma velocidade de 100 km por hora e um carro com uma velocidade de 80 km por hora, no mesmo sentido. Se chocam e após o choque, eles se movem unidos, os dois com a mesma velocidade de 60 km por hora, e essas velocidades são todas km por hora, tá? Então, módulo da velocidade relativa depois, os dois têm a mesma velocidade, 60 menos 60, que vai dar 0. Módulo da velocidade relativa antes, mesmo sentido, maior menos o menor, 100 menos 80. 0 dividido por qualquer número vai dar 0, então o choque é inelástico, que a gente já sabia, que em todo choque inelástico, obrigatoriamente, eles se movem juntos após o choque e a dissipação de energia é máxima. 5. Choque contra um obstáculo fixo, como por exemplo uma parede ou um muro. Então ele vem vindo 30 km por hora, bate na parede, retorna com 30 km por hora. Coeficiente de restrição. O obstáculo está parado, certo? Então, como ele está parado, a velocidade dele é 0. Então, velocidade relativa depois, 30 menos 0. Velocidade relativa antes, sempre o maior menos o menor, 30 menos 0. Vai dar 1, choque perfeitamente elástico. Outro exemplo, ela incide com 20 e retorna com 10. Módulo da velocidade relativa depois, 10 menos 0. Aqui é o depois. E o antes, 20 menos 0, meio choque parcialmente elástico. Choque contra um obstáculo fixo, solo, por exemplo. Guarda bem essa informação que eu estou passando aqui para vocês, que ela aparece em vestibulares difíceis, principalmente na segunda fase. E se você ver a resolução e for teste, vai te ajudar muito, tá bom? Então, uma esfera abandonada de uma altura H maiúsculo, aqui ó, H maiúsculo, abandonada, velocidade inicial 0, choca-se com o solo e retorna a uma altura H minúsculo. Então, primeiro vamos calcular a velocidade com que ela chega ao solo,
na figura 1, sendo abandonada aqui, V0 é 0, e essa velocidade aqui nós vamos chamar de V, que é a velocidade com que ela chega ao solo, em queda livre, com aceleração igual à da gravidade, percorrendo uma altura h, tá? Jogando na equação de Torricelli, V0 é 0, ela é abandonada aqui, A igual a G, está acelerando, e o ΔS é o H. V quadrado, equação de Torricelli, é V0 quadrado mais 2A ΔS, V quadrado é a velocidade com que ela chega ao solo, vamos achar, 0 ao quadrado é a inicial, mais 2 vezes G, vezes a distância que ela anda H. Então ela vai chegar ao solo com uma velocidade de 2GH maiúsculo. Então essa é a velocidade com que ela chega ao solo antes do choque com o solo, que eu chamei de VA, raiz quadrada de 2GH maiúsculo. Agora ela está retornando, figura 2. Então vamos calcular a velocidade e o módulo da velocidade com que ela sai do solo após o choque atingindo uma altura Hzinho e para. Jogando de novo em Torricelli, velocidade final agora é 0, o A é menos G, porque ela está subindo e retardando, o ΔS é o Hzinho. Jogando em Torricelli, V final é 0 ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes menos G vezes H. Você vai achar que o V0, que é a velocidade com que ela está saindo do solo agora, é a raiz quadrada de 2GH, essa é a velocidade com que ela sai do solo, que eu chamei de velocidade depois do solo, que é a raiz quadrada de 2GH. Coeficiente de restrição, velocidade, módulo da velocidade relativa depois, sobre o módulo da velocidade relativa antes, a depois a raiz quadrada de 2GH minúsculo, e a antes raiz quadrada de 2GH maiúsculo, 2G com 2G, cancela. Então, E vai ser, nesse caso, raiz quadrada de H minúsculo sobre H maiúsculo, guarda bem. Sempre que uma esfera é abandonada, um corpo é abandonado, se choca com o solo, e ele pediu o coeficiente de restrição, ele vai ser a raiz quadrada da altura atingida depois, dividido pela altura atingida antes. Agora vamos analisar um choque contra um obstáculo móvel. Por exemplo, choque de uma pequena esfera, uma bolinha de tênis, contra um obstáculo móvel, por exemplo, um ônibus lotado. Se eles estiverem, por exemplo, em sentidos opostos, então o ônibus está indo para a direita com uma velocidade de 60 km por hora, e alguém jogou essa bolinha para a esquerda com uma velocidade de 40 km por hora, aí essa bolinha vai chocar com a frente do ônibus. É claro que se eles estão em sentidos contrários, a hora que a bolinha se choca com o ônibus, ela vai retornar com uma velocidade maior com que ela incidiu. E é claro, isso é pegadinha de vestibular, hein? O ônibus, essa bolinha não vai afetar o ônibus, tá? O ônibus continua com uma velocidade para a direita de 60 km por hora. Então, o coeficiente de restrição é o módulo da velocidade relativa depois pelo módulo da velocidade relativa antes. Ó, velocidade relativa depois, indo para a direita com 60 e a bolinha para a direita com 100. Mesmo sentido, subtrai ao maior menos o menor. Ó, 100 menos 60. E no antes, sentido contrário, você soma 60 mais 40, tá? Vai dar 0,4. Então, nesse caso, o choque é parcialmente elástico, porque o coeficiente de restrição está compreendido entre 0 e 1. Agora, se eles tiverem o mesmo sentido, a mesma bolinha e o mesmo ônibus, por exemplo. Agora, o ônibus está indo com 80 e a bolinha com 200 e bate no traseiro do ônibus e retorna com 40. É claro que o ônibus continua com 80. Então, módulo da velocidade relativa depois vai ser ônibus para a direita com 80 e bolinha para a esquerda com 40, sentidos opostos, se soma. E antes do choque, mesmo sentido, subtrai o maior menos o menor, 200 menos 80. Nesse caso, o E vai dar 1, e quando o coeficiente de restituição dá 1, o choque é perfeitamente elástico. Oitavo. É muito importante, principalmente se você passar para a segunda fase, tá? Tipo de exercício que poucos alunos conseguem fazer e dominar. Como resolver exercícios sobre colisões parcialmente elásticas
ou colisões elásticas com massas diferentes. Então eu peguei aqui um exemplo, tá? Tem um monte de jeito de fazer isso, certo? Mas eu procurei a maneira mais fácil de fazer, e se você seguir esse caminho e você dominar a matemática e saber resolver os sisteminhas, você não vai errar não. Dois móveis P e Q de massas MP 2 kg e MQ 10 kg se movem em sentidos contrários, com velocidade o P de 20 e o Q de 10, e sofrem uma colisão unidimensional parcialmente elástica de coeficiente de restituição igual a 0,8. Calcule a direção e o sentido de suas velocidades após o choque. Então, eu botei aqui etapas. Segue essas etapas que você não vai errar. Primeiro, faça sempre um desenho antes e depois da colisão, tá? Considerando, por exemplo, siga esse exemplo meu, que se você seguir fica bem mais fácil, que após a colisão, eles se movam sempre para a direita, os dois se movam para a direita. Depois você vai dizer, depois da colisão pode não acontecer isso, pode não acontecer, mas a própria resposta te fornece se acontece ou não. Então suponha sempre, independente do que está acontecendo antes, que após a colisão, os dois se movam sempre para a direita, tá? Então o que eu fiz? Um desenho antes, o antes é fornecido, o P tem velocidade de 20, o Q de 10 é o antes. Aí eles se chocam e depois a gente sempre vai supor isso, que os dois vão para a direita, tá? Vão sempre para a direita, o P com uma velocidade V' P e o Q com uma velocidade V' Q. Segunda etapa. Vamos calcular as quantidades de movimento do sistema, antes e depois do choque. E vamos supor a velocidade positiva para a direita e negativa para a esquerda, já que velocidade é grandeza vetorial e a quantidade de movimento também é grandeza vetorial. Aí o que nós vamos fazer? Igualá-las e simplificá-las, porque a quantidade de movimento é a mesma, antes e depois, tá? Então, QA é igual a QD, quantidade de movimento do sistema antes é igual a quantidade de movimento do sistema depois. Então, antes, massa de P, velocidade de P, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Mais massa de Q, velocidade de Q é igual, já estou igualando, massa de P vezes a velocidade do Q, do P, que é V' P depois, mais massa do Q vezes V' do Q. Substituindo, massa do P antes é 2, velocidade do P antes é mais 20, está indo para a direita, mais, olha aqui agora, cuidado, massa do Q, 10, agora, atenção, velocidade do Q, está indo para a esquerda antes, aqui ó, é menos 10, muita atenção, hein? É menos 10. E depois, massa do P, depois, massa do P, 2, V' P está indo para a direita positivo, mais massa do Q, 10 e o V' Q indo para a direita positiva, eu não tenho nenhum dos dois. Resolvendo isso aqui, vai ficar menos 60 igual a 2 V' P mais 10 V' Q, da onde você tira a equação 1, tá? V' P mais 5 V' Q igual a menos 30. Terceira etapa. Então, pode ver que daqui não dá para você sair, tá? Você tem duas equações. Uma equação com duas incógnitas, não tem jeito. Então, você vai na terceira etapa e agora você vai utilizar o coeficiente da restituição, que o enunciado diz que vale 0,8. Então, E é módulo da velocidade relativa depois, sobre módulo da velocidade relativa antes, 0,8. Velocidade relativa depois, está vendo? É sempre o maior menos o menor, é V' Q menos V' P, sobre a velocidade relativa antes, tá no sentido contrário, você soma 20 mais 10, é 30. Então, você vai ter a equação 2, V' Q menos V' P igual a 24. Aí você vai resolver o sisteminha formado por 1 e 2. E quando você faz isso, você descobre que o V' P vai dar menos 25 metros por segundo. O que significa isso? Eu supus que depois do choque o P ia para a direita com o V' P. Então, ele iria para a direita, seria a velocidade positiva, certo? Mas como eu achei negativa, então na realidade o que ele está fazendo? Ele está voltando com velocidade de 25 metros por segundo. Então a suposição que eu fiz está errada, tá?
Então o P bate no Q e o P volta com essa velocidade aqui de 25 metros por segundo. Mas, substituindo o V'P por menos 25, tá? Numa das equações, nessa aqui, por exemplo, você vai descobrir que o V'Q vai dar menos 1. Significa isso, eu supus que o Q ia para a direita também com o V'Q positivo, mas deu negativo. Significa que após o choque, ele também se move para a esquerda, ele vai voltar também com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, veja bem, antes do choque, você tinha que esse ia para a direita com 20 e esse para a esquerda com 10. Nesse choque parcialmente elástico de 0,8, o que houve? O P voltou com uma velocidade de 25 e o Q também foi para a esquerda com uma velocidade de 1 metro por segundo. Caso particular de uma colisão perfeitamente elástica, onde o coeficiente de restrição é 1, com os móveis possuindo a mesma massa. A gente já viu que, nesse caso, eles vão trocar as velocidades. Mas vamos provar isso, tá? Então, o procedimento é o mesmo que o do exercício anterior. Então, eu peguei um exemplo, 2 carrinhos MN, um para a direita e um para a esquerda, um com 12 metros por segundo e outro com 8 metros por segundo. Tem a mesma massa, 2 kg, se chocam numa colisão perfeitamente elástica, tá? Aí eu supus que os dois vão para a direita, como eu ensinei no item anterior. O M vai para a direita com V'M e o N para a direita com V'N. Nessas condições, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Então, MVN antes mais MMVM depois é igual a massa de 1 vezes a velocidade de um, que eu supus V'N para a direita, e do outro V'M para a direita. Substituindo antes, a massa é 2, a velocidade do N, está vendo aqui, é menos 8 para a esquerda, aí você tem que a massa é 2, a velocidade do M é para a direita é 12, é igual ao depois, a massa do M é 2, vezes V'M, mais 2 vezes V'N, então essa equação 1 vai ser V'N mais V'M igual a 4. Depois você joga no coeficiente de restrição. Coeficiente de restrição, choque perfeitamente elástico é 1. V'N menos V'M, a velocidade relativa depois é maior menos a menor. Dividido, antes, soma-se, módulo da velocidade relativa, 12 mais 8, tá? Da onde você vai ter que a equação 2, V'N menos V'M igual a 20. Resolvendo o sisteminha, a gente vai descobrir que o V'N vai dar 12 metros por segundo, supus que ele ia para a direita, foi positivo, e o V'M vai dar menos 8 para a esquerda, voltou, tá vendo? Eu supus que ele ia para a direita, ele voltou com menos 8 para a esquerda. Portanto, como a gente já sabia, eles vão trocar suas velocidades. Então, observe que após o choque, M transferiu a N sua velocidade de 12 para a direita e que N transferiu a M sua velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Assim você pode concluir que, guarde bem isso, em todo choque perfeitamente elástico, se os corpos tiverem a mesma massa, eles obrigatoriamente trocam suas velocidades. Pois isso aqui no gráfico, um parado e o outro com VP. Aí eles trocam VP e parado. Ou um com VP e o outro com VQ, chocam, aí eles trocam suas velocidades.